Câmara não pode usar poder para humilhar o Senado e o Executivo, diz Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve que ligar para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para se retratar. Aí eu pergunto, se retratar do quê? Vamos ler o que é que o Haddad falou de grave, né? Para vocês entenderem aqui o quão grave foi o que o Haddad falou. O fato é, só para a gente trazer aqui, tá? O fato é que nós estamos conseguindo construir, encontrar, o fato é que nós estamos conseguindo encontrar um caminho. Não está fácil. Não pensa você que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com o poder. Assim que eu nunca vi antes na minha vida. Eu penso que tem que haver uma moderação aí. Que tem que ser construída. Ela ainda não está às mil maravilhas, ou seja, ele deixou claro que a relação não está às mil maravilhas, mas que tem que existir essa relação. E ele traz aqui também que o que está acontecendo no Brasil é que seria a questão de que no governo, por exemplo, no modelo atual do Poder Legislativo, o que está acontecendo é um legislativo só que sem primeiro-ministro. E aí eu fui ler de novo aqui, né, esse material, inclusive de novo aqui o material do Manuel Massal. Eu fui ler de novo o material para ver o que é que o Haddad tinha dito de tão grave, tá, em relação ao Lira, para ele ter ficado incomodado, qual que foi a gravidade. E sinceramente não vi nada de grave. Fui inclusive assistir a entrevista, porque talvez quando a gente faça a leitura, né, talvez você não consiga ter na leitura o peso que se tem ouvindo a pessoa falar. Na fala também não se tem nada demais. O que é que o Haddad falou? O nosso modelo de sistema republicano, república, coisa pública, é tripartite, ou seja, não tem um poder, tem três: executivo, aquele que executa as leis; legislativo, aquele que cria as leis; e judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação das leis. Só que nenhum poder é mais ou menos poderoso que o outro. Eles se complementam e se fiscalizam. O que é que o Haddad mandou a real aí para que os membros do Poder Legislativo entendessem na Câmara dos Deputados? Que a Câmara dos Deputados é um poder dos três, não é o poder mor. Que ela não pode, por exemplo, utilizar o Poder Legislativo para boicotar os outros poderes. Porque eles não são maiores ou menores uns que os outros. Eles se complementam e se fiscalizam. E que como o nosso modelo republicano é bicameral, a gente tem uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, então a gente tem duas casas legislativas, ele não pode utilizar, por exemplo, a influência que ele tem na Câmara dos Deputados para atrapalhar projetos que deveriam ser encaminhados também para o Senado Federal. Por quê? Porque o Haddad trouxe um ponto que o Lirazinho não quer que você saiba. Que, por exemplo, para cada projetinho que o Lula tá tendo de aprovar aí, o Lira tá ali pressionando e o governo tá tendo de liberar o quê? Emendas. E quanto é que se teve de emendas aí que o Haddad trouxe? Ó? 40 bilhões de reais em emendas. E o Haddad tá dizendo que não pode ser assim. E que o Poder Legislativo, na figura da Câmara dos Deputados, não pode usar esse poder para humilhar a Câmara, ou perdão, o Senado e o Poder Executivo. Olha o que ele falou aqui, ó. Eu não sei como resolver esse problema e não sei se tem solução, mas 40 bilhões em emendas é 0,4% do PIB, ou seja, 0,5% do PIB do Brasil está indo ali para pagamentos de emendas. Onde é que você vai tirar? Onde é que você vai ter 4% do PIB? Onde é do mundo que tem isso? Ou seja, que país do mundo, que democracia do mundo, que república do mundo você tem, por exemplo, um modelo de democracia onde, por exemplo, você tem ali que gastar 40 bilhões em emendas porque membros do Poder Legislativo ligados à Câmara dos Deputados, conduzidos pelo presidente da Câmara, ficam ameaçando a não aprovar o projeto se você não liberar as emendas no valor que eles querem. Esse 0,5% do PIB, quase aí, porque 40 bilhões é quase 0,5% do PIB, poderia ser direcionado para outra coisa, que é esse o ponto que o Haddad está trazendo. Aí o que aconteceu? O Lira cancelou a reunião, que foi um absurdo, que não se pode, né? Ele não falou exatamente com essas palavras, e aí vai o Haddad, né, bonzinho como o Haddad tenta aparentar ser, né, porque o Haddad tem a cara de bonzinho ali. Aí vai o Haddad. Após fala polêmica, Haddad liga para Lira para se explicar. Conversa excelente. O que é que ele teve de explicar? Explicar pro Lira, né, o que é que ele tinha tentado dizer, que não precisa explicar, tá claro.
A Câmara dos Deputados não pode, por exemplo, deixar de entender que ela não é única, não é um poder, são três. E que ela compõe o poder legislativo junto com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. E aí segue aqui o que o Haddad teria dito. As minhas declarações foram tomadas como crítica à atual legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão. Exatamente. Mas aí a gente precisa lembrar, Haddad, que além de o Lira ser um cara de caráter político muito duvidoso, a gente também precisa entender que parte do parlamento brasileiro, que tem um monte de bolsonarista ali, tem uma dificuldade cognitiva, né? Então, é meio complicado. Mas enfim, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. Ou seja, o que é o presidencialismo de coalizão que o Haddad trouxe ali? Antes você tinha no Brasil, por exemplo, o modelo de presidencialismo de coalizão. Você tinha o presidente da República e que não tinha, às vezes, a base do governo, do partido do governo, como sendo o número de candidatos, de políticos, perdão, ocupando o maior número de cadeiras no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas você conseguia fazer uma coalizão entre partidos, sejam de esquerda, de direita, de centro, e o país conseguia ser governado, na medida do possível, tranquilamente. A partir do que aconteceu na questão de Jair Messias Bolsonaro pra cá, né, e com essa força que o orçamento secreto dava ao Lira ali em especial, o que acabou acontecendo? Tudo passou a depender da vontade do Lira, que virou quase que um primeiro-ministro, só que sem ter, em tese, a função de primeiro-ministro. E é isso que o Haddad está dizendo, que no Brasil hoje, por exemplo, o que eles estão fazendo, eles criaram um modelo eles querem criar um modelo de parlamentarismo, mas sim primeiro-ministro. E aí segue. Eu defendi durante a entrevista que essa relação fosse mais harmônica. Por quê? Porque em uma tripartição dos poderes, inclusive quem faz o meu curso, né, o Descomplicando a Política, vai ter acesso a essa aula sobre tripartição dos poderes. Lá a gente fala sobre isso, né, que a tripartição dos poderes, eles precisam funcionar de forma harmônica. Eles não são hierarquizados, eles são horizontalizados, tá? Eles não são verticalizados, eles são horizontalizados, todos têm o mesmo poder. Certo? Quando eu falo mesmo poder, a mesma força, entre aspas, né? Nenhum é mais ou menos poderoso que o outro. Eles não se superam, eles se complementam. Então a função do executivo é fiscalizar o legislativo, a do legislativo é fiscalizar o judiciário, a do judiciário é fiscalizar o executivo, e por aí vai. A do executivo é fiscalizar o judiciário. Enfim, eles se fiscalizam, se complementam, mas precisam funcionar em harmonia.